Eu quero começar cumprimentando o pastor José Luiz, cumprimentar a pastora Marina, todos os pastores e o corpo dirigente da Igreja Caminho da Vida, cumprimentar o presidente da Associação Comercial de Mococa, Eduardo Carvalho, que honrosamente saiu lá de Mococa e vem nos prestigiar. Meu conterrâneo, né? Conterrâneo, Cumprimentar os amigos Mastermind que vieram também nos prestigiar e cumprimentar a todos aqui presentes, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra paz quer dizer encontre o centro de si mesmo. Então, quando a gente cumprimenta com a paz do Senhor Jesus, a gente diz, encontre o centro de si mesmo através de Jesus Cristo. Não é por acaso que o nosso mestre, um dos nomes dele é Príncipe da Paz. E a maior busca nossa é, com certeza, a busca da paz interior. Estava falando com o Éder, meu amigo ali, e depois desse louvor, pastor e pastora, dá vontade de fazer uma palestra motivacional, né? A gente vem com uma energia aqui, com vontade de falar de coisas muito bonitas e de esperança. E é basicamente o que vamos falar, porque eu vou falar durante 40 minutos, 45 minutos, sobre liderança, que é toda a essência do líder é a esperança. O líder é um cavaleiro da esperança. Nós vamos falar sobre esse tema central. E vamos passar 40 minutos, eu tenho alguns slides, talvez alguns eu passe, e talvez alguns eu não passe. Por que nós vamos falar 40 minutos? Porque administrar o tempo é uma das habilidades das pessoas altamente eficazes. E se uma pessoa não sabe administrar o tempo, ele provavelmente não sabe administrar mais nada na vida. Então vamos falar esse tempo quando ir chegando perto do final. E eu notei que daqui de cima dá para ver um relógio ali, aí muito melhor e muito mais fácil de controlar o tempo. Eu talvez até acelere para encerrar o tema, porque esse é uma introdução, é uma fala sobre a liderança, o que é a liderança de alto desempenho. A palavra alto desempenho, a palavra desempenho quer dizer capacidade de fazer bem feito. Então, alto desempenho é a capacidade de fazer bem feito alguma coisa com altíssimo nível, ou seja, alguém que tem direção. E nós vamos falar de dois pilares somente, tem muito mais, mas nós vamos falar de dois pilares que sustentam a liderança e que sustentam o desempenho. A liderança é algo tão forte na essência da estrutura humana na Terra, e Jesus foi um líder de alto nível, tão forte, que Jesus, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e olhamos a figura humana de Jesus, nós vemos que ele não investiu na multidão, ele investiu nos líderes, porque ele sabia que para poder ultrapassar os séculos, os eons de tempo, aquela mensagem central não podia ficar na mão de pessoas despreparadas, precisava ficar de pessoas que agarrassem firme, que conseguissem transmitir esta mensagem. Ele treinou 12, a palavra 12 não é por acaso, a palavra 12 quer dizer a mente que governa com sabedoria. Ela vem do aramaico, dodeká, chegou para nós como 12, quer dizer, a mente que governa com sabedoria. Não é por acaso que é 12 meses, não é por acaso que é 12 horas do dia, 12 horas da noite, não é por acaso que são 12 discípulos, 12 candelabros no templo, não é por acaso que são 12 tribos, e nem é por acaso que são 12 territórios, que foi o primeiro modelo de gestão que existiu no planeta Terra, e que até hoje é copiado o modelo de gestão dos 12 territórios. Quer dizer, a mente que governa com sabedoria. Então ele treinou 12, dos 12 ele treinou 70, e dos 70 ele deu o comissionamento. Vão por toda a terra e falem da boa notícia que o Filho de Deus já nasceu no planeta. Ide por toda a terra e pregai o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas. Então a liderança é a essência disso tudo. As coisas só se mantêm se tiver liderança.
Mas nós vamos falar aqui, e claro que eu vou falar uma linguagem um pouco mercadológica. Eu quero pedir gentilmente, o pastor até já preparou o ambiente, minha linguagem de mercado. Eu sou talvez, posso dizer que sou um pastor não convencional, porque eu levo de uma forma muito discreta a mensagem de Jesus nas minhas falas, nas minhas aulas, e levo essa mensagem central. E estou trazendo aqui para dentro da igreja pela primeira vez, fazendo uma palestra efetivamente, e não pregação, uma palestra, trazendo um pouco dessa linguagem de mercado. Mas antes de falar sobre isso, quero falar sobre um texto bíblico. A Bíblia, toda ela é de liderança. Toda ela está falando de liderança. Tem um pastor norte-americano chamado John Maxwell, que escreveu um livro sobre a Bíblia sobre a liderança. Ou seja, a Bíblia inteira chama-se Bíblia da Liderança. Ele marca todos os textos sobre liderança. Mas tem um texto na Bíblia, que está em Abacuque, no capítulo 2 e no verso 2, que é esse que está aqui no telão, que diz assim: escreve a tua visão em letras garrafais, para que você possa ler, mesmo quando você passar correndo. Se a gente pegar uma linguagem mais contemporânea, escreve a tua visão num outdoor, escreve a tua visão, depois você vai lá e lê, vê, está nessa linguagem contemporânea. Então nós vamos falar em cima desse texto aqui, bíblico. Então o que eu vou falar tem base bíblica, embora tenha essa interface com o mercado, a essência da liderança. E aqui já começamos então a falar de um dos pilares que sustentam a liderança. A palavra líder vem de Lord. Na Bíblia dos ingleses, quando eles se referem a Deus, eles se referem a Lord. Lord, que quer dizer Senhor, que quer dizer Rei, que quer dizer realeza. Rei quer dizer aquele que indica o caminho. Senhor, aquele que indica o caminho. Porque as palavras têm alma, precisamos entender isso. As palavras têm alma, os números têm vida. A primeira língua, o que sustentou, o que organizou o aramaico e o hebraico? Foi o caldeu. Quem foi que trouxe a língua dos caldeus? Abraão, o pai de 3 grandes religiões. Das 5 grandes religiões do planeta, ele é o pai de 3. Ele é o patriarca de 3. Foi ele que trouxe. E o caldeu, a língua era a alma, a expressão da alma. Então, líder vem de Lord, que em inglês é leader, e que chegou para a nossa língua como líder, aquele que indica o caminho. Então, olhar a vida por essa janela da liderança é um olhar diferente na vida, porque é olhar a vida pela janela da transformação. O líder, ele indica o caminho e é o que vai na frente, é o que leva o vento na cara, é o que sofre as críticas, é o que leva a primeira pedrada, é o que leva a primeira pancada, é o que sofre mais. E quanto mais ele sobe a montanha, mais forte é o vento na cara, mas muito mais bonita é a visão também. Muito mais larga, as paisagens são mais belas. Então ele indica o caminho, ele vai na frente, ele sofre, mas ele vê o mundo através da transformação. A palavra liderança, e todas as vezes que você ver uma palavra terminado com o sufixo ança, que está em vermelho aqui, quer dizer algo melhor, ele acrescenta, ele dá um plus na raiz da palavra. Liderança, indicar o melhor caminho. Criança, criar algo melhor. Esperança, esperar algo melhor. Então, liderança, aquele que indica o melhor caminho. Eu sei que nesse momento, quando você fala, mas tem líder que não indica tão bons caminhos assim. Tem líderes que indicam maus caminhos. E é verdade. Mas todo líder, lembre-se disso, pode anotar isso. Todo o líder que é negativo, ele é um líder efêmero. E ele é um líder detestável. É só nós olharmos o caso de Hitler. Hitler teve 10 anos de exercício. Foi de 35 a 45. Isso é pouco mais que 2 mandatos de vereador. Efêmero. E os alemães até hoje se envergonham de terem tido ele entre eles. Então, além dele ser deplorável, depreciativo, ele é efêmero, ele é rápido. Agora, líderes que constroem mensagens centrais duradouras, indicam o melhor, atravessam o tempo. Eles deixam marcas e aí criam
seguidores. Eles criam seguidores. As empresas que atravessam gerações não são por causa de seus líderes, é por causa de suas filosofias. Mas quem criou a filosofia foram os líderes. Então, é importante nós vermos isso, as transições, que no Brasil é um problema empresarial, a segunda geração. Então, quem mantém uma empresa é a filosofia da empresa, não são os líderes. Mas quem criou a filosofia da empresa foi os líderes. É a máxima filosófica do pássaro. O pássaro carrega as asas e as asas carregam o pássaro. Então, os dois andam juntos. Agora, o que sustenta a liderança? Aqui, os dois pilares da liderança: visão e resistência emocional. São as duas qualidades centrais, são os dois pilares centrais. Líder, ele está enxergando quadradinho onde não existe. Ele vê espaço vazio. Líder é que nem água, ocupa todos os espaços vazios. Líder pede desculpa, mas não pede licença. Ele chega, ele vai ocupando, porque ele enxerga o espaço e diz: opa, pera, ali cabe, dá para entrar, dá para sentar, dá para ocupar. Ele vai ocupando o espaço. É a visão. Ele enxerga que ele tem que conduzir. Ele tem que estar dizendo: ó, vamos aqui, é por aqui que nós vamos, é por ali que nós vamos, é por ali que nós vamos, é para lá que nós vamos. Então, primeiro, visão. Segundo, ele tem que ter resistência emocional. Eu não me lembro bem, pastora, se faz uns 2 domingos, ou há quanto tempo, a pastora falou: para de ser frouxo. Para de ser frouxo. Líder frouxo não segura, porque quando vem a pancada. Então, no líder, senhoras e senhores, no líder, mais importante que diploma, que conhecimento, que cultura, são os nervos. São os nervos. Tem que ter nervos de aço, tem que aguentar a pancada. Por isso é que às vezes a gente vê pessoas que nem são tão preparados, nem tem tanto conhecimento técnico, são até meio bronco, meio casca grossa, mas constroem coisas grandes. Concordamos com isso? Tenho certeza que você está... É verdade. Por quê? Porque ele aguenta a pancada. Pode bater aqui, não tem problema. Pode bater que aqui eu seguro a pancada. Então, vamos lá. A minha instrução é uma instrução de repetição. É mais da oralidade do que ficar lendo. Mas eu trouxe esses slides nesse sentido, a gente acompanhando, caso você queira anotar, caso você queira fotografar. Então, lembre-se disso, visão e resistência emocional. Agora, a liderança é o exercício do presente que constrói o futuro. Líderes alteram o resultado onde eles estão. Um líder, se você quiser mexer num país, tem que mexer na liderança. Se você quiser mexer numa empresa, você tem que mexer na liderança. Se você quiser mexer numa família, você tem que mexer na liderança. Se o líder da família é fraco, a família é fraca. Você não faz uma família forte sem um líder forte. E se o líder, se a cabeceira é fraca, um assume. Às vezes é um filho que assume a liderança da família, às vezes é a mulher que assume a liderança da família, às vezes é alguém que chega. Se tem fraqueza ali, naquele núcleo, alguém vai juntar, porque a liderança não aceita vacância. Lembra disso? Não aceita vacância, espaço vazio. A liderança não aceita espaço vazio. Então, são 3 níveis macros, três níveis grandes de liderança: a liderança governamental, a liderança empresarial e a liderança social. A palavra governamental a palavra governo, gov quer dizer leme. Quem governa tem que ter o leme na mão, tem que saber o rumo. Ele não precisa estar lá limpando o banheiro, limpando o conversa, mas tem que saber o rumo. O governo tem que dizer o rumo. Governo não cria riqueza, mas ele tem que dar o rumo onde ele está. Tem que dar o rumo. Quem cria riquezas são os líderes empresariais. Quem dá dinheiro para o governo é empresário. Quem cria riqueza é empresário. Quem produz comida é empresário. Somente dentro da estrutura humana na Terra, quem produz riqueza é a liderança
empresarial. Governo não produz riqueza nenhuma. Aliás, ele até tira a riqueza através dos impostos, ele suga a riqueza. Mas não há possibilidade de não existir governo. Não tem nenhuma sociedade humana sem governo que deu certo. Sem governo é anarquia. Anarquia não quer dizer bagunça, quer dizer o não governo. Mas não existiu na história humana nenhuma sociedade sem governo que não deu certo. De forma que políticos, senhoras e senhores, líderes governamentais, políticos são líderes necessários. É um mal necessário. O que a gente precisa fazer é colocar bons políticos e orar e abençoar que eles parem de fazer tolice, porque às vezes eles fazem um monte de tolice, infelizmente. Mas não tem jeito de eliminar. Agora, se tem a liderança governamental que dita o rumo, se tem a liderança que produz riqueza, então os santos são os empresários? Não. Os empresários, para produzir riqueza, ele é voraz. Ele é voraz. O mercado é um ser voraz. E para produzir riqueza, ele não quer nem saber de regras. Se tiver que aterrar o mar, ele aterra o mar. Se tiver que acabar com toda a floresta, ele acaba com toda a floresta. Se tiver que acabar com o rio, ele acaba com o rio. Para produzir riqueza, a liderança empresarial é gulosa. Por isso que precisa ter o governo ditando as regras. Ditando as regras. Ditando as regras. E nesta briga do rochedo contra o mar, sobra as vítimas do sistema. E aí surge o terceiro nível da liderança, a liderança social. Então, a necessidade de ter as ONGs, a necessidade de ter as igrejas, o benefício das igrejas social é extraordinário. Quem fala mal de igreja é um estreito de pensamento, é muito, muito inexperiente. E dos inexperientes a gente aceita até tolice, não é isso, gente? Mas é um estreito de pensamento. Alguém que vem falar mal de igreja, só, meu caro amigo e companheiro, a palavra crítica quer dizer critério. Você já chegou onde ele chegou? Já fez o que ele fez? Se você já chegou onde ele chegou, já fez o que ele fez, você está em condições de criticá-lo. Senão você para de ser pigmeu moral, de querer atacar a nobre para receber luzes sobre você. Ah, mas a igreja quer ganhar dinheiro. Assim, então, você está achando que é fácil? Monta uma igreja para você, vai lá, mostra que tu é competente. Para de falar abobrinha. Vai ver o trabalho social que as igrejas fazem. Vai ver o tamanho de benefício que é ter uma igreja, a escola, não só a escola da alma, mas esse tecido social, esse benefício psicológico que existe dentro das igrejas. As pessoas são curadas de formas extraordinárias dentro da psicanálise. Então, os líderes, esse exercício que eu e você, no presente, temos, conduzindo a nossa carreira, conduzindo a nossa família, conduzindo as nossas empresas, nós estamos criando futuro. E eu, quando conversei com a pastora Marina, eu disse, vou falar de 2 pilares inspirados em 2 países. O que é um país, senhoras e senhores? Um país, ele tem que ter um território, ele tem que ter pessoas, ele tem que ter uma moeda, ele tem que ter uma bandeira, ele tem que ter um hino e ele tem que ter um governo. É isso que forma um país. Eu vou pedir para vocês imaginarem, e eu tenho certeza que isso é muito fácil, pensar em um país que tem aqui na América Central, chamado Haiti. O Haiti. Eu vou fazer uma pergunta aqui, tem alguns masterminds que até já sabem a resposta, não respondem. Os outros que não sabem a resposta, aceita-se chutes, pode chutar à vontade. Quando foi feita a independência do Haiti? Quantos anos? Vai, chuta. Se você não sabe, chuta. Quem sabe, não chuta. Chuta, aceita, chuta, pastora. 50 anos, vai. Já temos um número. Vai, fala alto. 20 anos? Isso é 20 ou é 200? É 20? 10. Quando você falou assim, eu pensei, ele acertou, porque é 200. O Haiti ficou independente em 1808. 1808. Nós só ficamos independentes em 1822. O Haiti, recentemente eu estava ouvindo na rádio, dizendo o seguinte, que há uma possibilidade
de 50% do Haiti, do povo do Haiti, ter cólera. Sabe o que é cólera, meus irmãos? É a doença da porquice. Por quê? Porque não tem sabão para as pessoas lavarem as mãos. Então vamos lá. Quando eu era pequeno, eu tenho 50 e poucos anos, quando eu era pequeno, eu ajudava a minha mãe a fazer sabão. Fazer sabão, você pode fazer um fogo no chão, não é isso? Então coloca ali 5 pedras e uma fogueira. Pronto, a natureza já fez. Aí você coloca uma lata, pode ser uma lata qualquer, enche de água, coloca tripa de porco, vísceras de porco, coloca soda e esquenta. Precisa de mais alguma coisa? Esqueci alguma coisa? Não, tem que mexer, né? Tem que mexer. Bom, falta empreendedores para fazer isso. Eles não conseguem fazer isso. Eu estava recentemente dando aula na Universidade da Califórnia, passou um empresário que estava fazendo uma grande campanha em San Diego, em hotéis e na universidade, porque a Universidade da Califórnia tem 37 mil alunos, mais 22 mil funcionários, ou seja, são mais de 60 mil pessoas dentro da Universidade da Califórnia. Ele passou fazendo uma campanha, juntando aqueles restinhos de sabonete, sabe aqueles restinhos, aquele sabonetezinho que a gente tira e tem uma sobrinha? Ele fazendo uma grande campanha para juntar, para fazer sabão, para mandar para o Haiti. Ou seja, eles não criaram líderes, senhoras e senhores, a ponto de empreenderes, de criarem porcos que se cria com o resto de comida, nem de fazer sabão para o seu povo lavar as mãos. Deu um terremoto lá, eles não conseguiram reconstruir o palácio do governo. Esse é um exemplo. Vamos pegar um outro país. Vamos atravessar o planeta. Israel. Israel foi expulso por volta do ano 70. Todo o povo judeu foi expulso pelo general Tito. É como se alguém chegasse aqui em Ribeirão Preto, e ou você foge ou você morre, não tem. Ou foge ou morre. Eles fugiram. Eles ficaram andando pelo planeta, como ciganos, sem ter um território para chamar de seu, até 1948. Ou seja, se for somado a 1800 e poucos anos, 180 anos para não ter um local para morar, já dá um trabalho danado, né, gente? Agora 1800 e pouco, 19 séculos sem ter um território. Quando eles conquistaram o direito, em 5 anos eles organizaram o país. Organizaram com estradas, organizaram com os níveis de governo, organizaram com a educação, organizaram com a saúde, organizaram com a escola, organizaram o país em 5 anos e estruturaram legalmente. Por quê? Porque das páginas do seu livro sagrado emergiam a figura dos seus líderes: Abraão, Moisés, José, Davi, Salomão. Eram como guias, guiando aquele povo, andando pela terra sem ter um local para chamar de seu, mas tinham líderes para seguirem. Então a liderança organizou o país. São 2 exemplos aqui de como nós alteramos o resultado da nossa história se nós nos prepararmos como líderes, da nossa empresa, da nossa família e da nossa cidade e do nosso país também. O pastor, quando me apresentou, citou uma partezinha da minha biografia: 3 anos e 2 meses no governo. É possível contribuir? É possível, sim. É possível fazer? É. Eu entrei com a camisa limpa e saí com a camisa limpa. E deixei uma marca positiva. Saí porque tinha que cuidar dos meus negócios, eu optei pelos meus negócios. Agora, eu acredito piamente que dá para governar de forma justa, de forma organizada e de forma séria. Então, um país, para se organizar, nós damos aqui alguns exemplos, 2 em especial. Agora, uma nação só avança, senhoras e senhores, se seus filhos mais brilhantes se dispuserem a liderá-lo. Portanto, meu caro amigo, meu irmão, eu quero lhe dizer algo. Se você gosta de política, por favor, vá para a política. Vá para a política. Nós precisamos de gente séria lá. Nós precisamos. Eu sou economista. Na economia tem uma lei chamada Lei de Gressman, que diz assim: a moeda má expulsa a boa. Se você aplica esta lei na política, os maus, que parecem sempre aumentar a quantidade, não é isso? Eles amedrontam os bons. Eu não vou para a política porque lá é um território de bandido.
Não me meto lá, que lá é um território de bandido. E aí vai indo, e o mal do bom que não se mete em política é que ele sempre vai ser governado por um vagabundo que gosta de política e vai mandar na nossa vida. Então nós precisamos, vou repetir o conceito anterior, uma nação só avança se as mentes mais brilhantes dessa nação se dispuserem a liderar. Nós precisamos de gente séria governando, nós precisamos, eu acredito nisso, eu acredito piamente nisso. Agora é claro que nós sabemos que liderar não é uma coisinha bonitinha, né, gente? Não é uma gracinha, é uma responsabilidade. O que faz um líder? O líder, ele olha as coisas sempre em perspectiva. Ele sabe que tem sempre uma possibilidade. Para ele, o exercício da liderança, onde ele está exercendo a liderança. Para o pastor, o mundo é uma igreja, não é isso? Para o pastor, o mundo é a igreja. Ele está sempre levando a sua mensagem. Sempre levando a sua mensagem. Então o líder, ele olha as coisas em perspectiva. Ele olha aqui e já vê o ponto de fuga lá na frente. Ele está enxergando as coisas. A boa notícia é que líderes não nascem líderes. Aquele negócio de que líder nato, isso é um blefe. Isso é um blefe, senhoras e senhores. É um blefe, sabe de quem? Dos dominadores. Porque a palavra líder, eu expliquei no início, vem de lord, vem de realeza. Quando os lords perderam a coroa, olha, quer saber de uma coisa? Essa conversa mole de que você recebeu de Deus, a tua família, o direito de mandar aqui, não existe. Então o que eles fizeram? É a máxima dos negociadores, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Eles, tá bom, então nós tiramos a coroa, nós tiramos os títulos, mas deixa eu te dizer, líder nasce líder, tá? Líder tem que nascer líder. Como a pessoa diz, espera, será que eu nasci líder? Ele nasce lá, leva uma pancada. Esse negócio de liderar dói muito. Deixa eu ficar aqui quietinho, deixa que ele comanda. É conversa mole. Uma árvore não nasce uma árvore. Um elefante não nasce um elefante. Um cavalo não nasce um cavalo. Uma árvore nasce uma mudinha. Um elefante nasce um filhote. Um cavalo nasce um potrinho. Nada na natureza nasce pronto. Vai engrandecendo ao longo da vida. Vai se fazendo ao longo da vida. Agora, para isso ele tem que ter, o que sustenta ele? Visão e resistência emocional. Ele tem que enxergar e tem que resistir à pancada. Ele tem que enxergar e tem que resistir à pancada. É isso que vai fazer ele ficar grande. Você quer ser líder? O que é que tu está enxergando no teu futuro? O que você quer para o teu futuro, para a tua vida? E a pancada que você vai receber. Então os líderes, eles constroem alianças. Qual é o primeiro time? Qual é o primeiro time do líder? É a família. Ele sabe que a equipe de alta performance dele é a família. O líder sabe disso. Ele sabe que é dentro de casa que ele ganha o jogo. É dentro de... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. É dentro de casa que ele ganha o jogo. Então, líderes constroem alianças familiares. O que é a palavra aliança? Eu penso que aparece aqui. Aliança. Ciança é algo melhor, aliança quer dizer aliados melhores. O que é aliado? Vem de lei. A palavra lei traz dentro dela limite e liberdade. Por isso que ela gera segurança. Por isso que ela é lei. Ela dá limite e dá liberdade. Ela é lei. Então, as alianças, os líderes, eles constroem alianças de mentes. Eles sabem construir aliança familiar e sabem construir aliança de mentes, fusão de mente. Porque se eu acredito 100% no meu objetivo, eu dou 100% de mim para o meu objetivo. Se eu faço com que a minha equipe acredite 100% no meu objetivo, a minha equipe vai dar 100% dela para o meu objetivo. E aí dá a fusão de mentes. Aí cria a aliança de mentes. E aí o que Jesus ensinou? Teve um momento que ele diz assim, dentro dos 12, ele tinha 3. Ele pegou 3 que ele levou lá para o monte. É o momento mais profundo, que ele levou lá no monte para orar, conversou com pessoas que já tinham estado aqui na terra,
E ele disse: não conta para ninguém, mas eu vou contar para vocês como é que funciona o céu. O céu funciona assim, tudo que você concorda aqui na terra é concordado lá no céu. Esse texto está lá em Mateus. Você vai lá no capítulo 18, no verso 18, você vê que é um texto altamente profundo. Ele não dá para todo, ele não dá nem para os 12. Essa instrução ele dá só para um grupo seleto, dentro do grupo seleto. Ou seja, se nós criamos essa mente, nós criamos uma mente maior. Por isso esse nome que esse grande pesquisador, por sinal, é também nosso irmão em Cristo, o Dr. Napoleão Hill, que criou esse conceito da mente mestra. Ele era metodista, e porque era metodista, o John Wesley, ele tinha um método. Ele dizia: onde houver um índio, uma caravana e um soldado, ali vai ter um reverendo. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Onde houver uma caravana, onde houver um soldado, ali haverá um reverendo pregando a palavra de Deus. Ele criou um método para disseminar a mensagem central de Jesus Cristo. Então Napoleão Hill, que era metodista, criou um método que ele chamou de Mastermind, a mente mestra. Como é que se organiza isso para se construir a liderança? E para a gente ir finalizando esse conceito de liderança, nos próximos 12 minutos, qual é o caminho da liderança? Qual é o caminho? Como é que você chega a ser líder? Primeira coisa, o que diferencia os líderes dos não líderes? É que líderes decidem. A palavra decidir vem de degolar. É isso mesmo. Decidir vem de degolar. Tem que ter coragem para decidir. A grande maioria das pessoas não conseguem decidir. Às vezes, o que nós vamos comer hoje? Você que decide. Onde nós vamos hoje? Você que decide. Não é por acaso que é 3% da população que manda no mundo. Porque eles decidem. Eles sabem decidir. Então, o primeiro caminho da liderança: tem vontade de ser líder? Porque se você não estaria aqui numa quarta-feira com chuva, se não tivesse vontade de ser líder. Então, o primeiro passo: começa a decidir. Mas e se eu decidir errado? Não tem problema, decide de novo pelo acerto. E depois decide de novo, depois decide de novo, depois decide de novo, depois decide de novo. E decida. Qual é a maior qualidade da liderança? Confiabilidade. Ninguém segue quem não confia. Ninguém segue quem não confia. Você pode ficar perto de alguém que não confia, mas seguir, não segue. Qual é a essência do cristianismo? Eu creio, eu confio. Então a palavra confiança quer dizer a capacidade de atender a expectativa. Autoconfiança, a capacidade de atender a minha própria expectativa. Então, uma qualidade da liderança: confiabilidade. Um compromisso do líder: formar novos líderes. Esse é o grande compromisso da liderança: formar líderes. A sua empresa só vai ficar além de você, um homem quando morre, uma pessoa quando morre, o que fica é a sua história e os seus descendentes. Então você tem que formar pessoas que levem a sua história e seus descendentes. Nós chegamos ao nosso país, o Brasil. O Brasil é o 5º maior território do mundo. 5º maior território do mundo. Se pegar a Europa inteirinha e colocar aqui dentro, fica Santa Catarina e Rio Grande do Sul sobrando ainda. Eu estava agora, mês passado, jantando na cidade de Coimbra com algumas pessoas, e tinha uma mulher na mesa. E ela disse: você mora onde? Ela disse: estou chegando agora. Você mora onde? Moro em Paris. E eu disse: é muito longe Paris daqui? Ela falou: é longe, dá quase 3 horas de avião. 3 horas nós vamos, não chegamos nem a Salvador, não é isso? Um pouquinho mais, né, pastor? Talvez, né? Se fizer aquela voltinha ali por Barreira, já demora mais. Ou seja, o Brasil é tão grande, se para sair ali de baixo de Portugal e lá na Rússia, que aqui embaixo, lá na outra ponta
Não, até a Rússia, de Portugal até a Rússia, dá 4.500 quilômetros. Nós temos 8.500 quilômetros de Porto Alegre a Manaus. Então o Brasil é um gigante adormecido. É um gigante adormecido. Agora, é um gigante adormecido que está acordando. Que está acordando. Nós precisamos formar líderes, preparar pessoas, e nisso as igrejas fazem um trabalho fenomenal. Fenomenal, formando líderes. A forma com que as igrejas evangélicas vêm formando liderança é um grande, mas é um grande benefício que essa nação tem. Disse isso, eu já disse isso a alguém de dentro do Palácio do Planalto, que é o Aloysio Mercadante. Eu disse: Aloysio, vocês precisam perceber o tamanho do benefício que é ter as igrejas funcionando. Tem que apoiar, incentivar, porque eles é uma escola dentro da própria história da vida. Então, o exercício da liderança é o que vai fazer o Brasil ser a pérola desse século. Nós estamos atravessando um problemão danado, uma crise ética, alguns desafios éticos, mas vamos ultrapassar, senhores. Vamos ultrapassar. A gente já passou umas coisas bem piores, né, gente? A gente vai ultrapassar. O Brasil é a pérola deste século. Nós temos terra, nós temos água, nós temos sol. Essa crise hídrica aqui vai passar também. Vai passar também. Nós temos muita terra no Brasil, nós temos muito espaço, nós temos sol. Eu tenho um amigo que é deputado federal de Campinas, o Carlão Sampaio, talvez alguém conheça o Carlão Sampaio. Carlão tem uma prima que mora na Dinamarca, e aí o filhinho dela nasceu, o filho da prima nasceu, e veio para o Brasil pela primeira vez com 5 anos, ficou 2 semanas na casa dele em Campinas. Um dia eles estavam domingo na beira da piscina, o filhinho perguntou, disse: mamãe, o sol mora no Brasil? Ou seja, nós temos tanto sol aqui, que o sol deve morar aqui, né? É um país tão legal que deve morar aqui. Agora, precisamos preparar lideranças para que isso aconteça. Então, que esse projeto de Brasil não seja apenas um projeto de governo, mas seja um projeto de Estado. A mim pouco importa qual é o partido que esteja governando esse país. Eu quero é que eles sejam éticos, eu quero é que eles sejam honrados, e eu quero é que eles sejam dignos, e orarei por eles, e aceito a liderança deles. Quando estava eu e o Jason, meu filho, que é muito hábil nessa avenida política, antes de começar, porque só começou a abrir depois do Acre, né? São 3 horas. Ele vinha acompanhando o paralelo, abriu 1 hora depois, ele falou: pai, não tem mais matemática para ganhar a eleição, perdemos a eleição. Perdemos a eleição. Eu falei: tá bom. Então quer dizer que a Dilma é nossa presidente? É. Então segura aqui, ela é nossa presidente, daqui para frente é nossa presidente. É ela que eu vou obedecer, é ela que eu vou orar, é ela que nós vamos abençoar, tá certo? Vamos lá. Se ninguém falar bem dela, a gente fala. Pronto. Porque quem não sabe obedecer não sabe mandar. Só tem autoridade quem está debaixo de outra autoridade. Tem que saber, ter clareza disso. Não é meu voto, não é meu presidente do coração, não é meu povo, mas a autoridade é dada por Deus, não é isso? Então, foi Deus que colocou. Porque se não quiser, Deus tira rapidinho. É 2 palitos para tirar, se quiser tirar. Então, que o projeto brasileiro seja um projeto de liderança. A China, quando foi, e vou parar aqui nesse slide, o nosso fechamento, a China, quando olhou, seus líderes olharam na década de 80, final da década de 70, a população tinha estourado 1 bilhão, daqui a 40 anos não vai ter comida aqui na China para dar de comer para todo mundo. Mandou seus líderes andarem pelo mundo, ver onde estava dando certo. Eles chegaram, viram onde estava dando certo. Olha, a economia dessa maneira funciona. O que eles fizeram? Eles compraram, no final da década de 70, 5 milhões de dólares em jogos, aquele banco imobiliário. Todo mundo conhece banco imobiliário? Sim. Levaram, imagina, 5 milhões de dólares, quantos navios de banco imobiliário. Espalharam pela China inteira, nas escolas,
para ensinar às crianças o capitalismo. As crianças aprenderem capitalismo com o banco imobiliário. Aquelas crianças transformaram-se nos líderes da década de 80, que levou a China a ser o que é a de 90 e a grande fábrica do planeta. Porque eles entenderam, nós temos que criar uma fábrica no planeta, nós temos que manufaturar para vender para o resto do planeta, para poder comprar comida e dar comida para o nosso povo. Isso é pensamento de longo alcance. O Brasil, como projeto de Estado, não de governo, de Estado, é estratégico que a gente desenvolva líderes, que forme líderes, para que a gente possa ser verdadeiramente a pérola deste século. Eu vou passar aqui, penso que tem uns 4 ou 5 direto, porque eu já quero ir direto para o último slide, se bem que tem 5 condições aqui, que em 3 minutos eu quero que você saiba. Primeiro passo para um líder ser grande, ele precisa ter objetivo. Se você não sabe o que você quer, até ônibus errado você vai pegar e serve, você não sabe o que é mesmo, então tem que ter objetivo. Segundo, se não souber se relacionar, seus objetivos serão fracos. Saiba trazer gente. Ah, não gosto de gente, sinto muito, então tu vai ser pequeno. Terceiro, proativo. Começa, tem iniciativa. Tira o bumbum da cadeira. E me perdoa pela linguagem um pouquinho excessiva às vezes. Sai da cadeira, vai à luta. A preguiça anda tão devagar que a pobreza logo alcança. Então, seja proativo. 4, sabe lidar com dinheiro. Eu tive um grande mentor que me auxiliou muito no início da carreira, e ele me perguntou: Jamil, o que você quer? O rabino judeu, Rabino Nissim. Jamil, o que você quer, Jamil? Eu falei: quero fazer a maior escola de líderes desse país. Ele falou: então tem 3 tipos de gente que não pode andar contigo, Jamil. Quem são, rabino? Bêbados, burros e imaturos. Falei: bêbado é fácil de conhecer, burro é fácil de conhecer, como é que eu conheço um imaturo? Ele falou: fale de dinheiro. Pessoa imatura não sabe lidar com dinheiro. Fala em dinheiro, ele fica pequenininho, acha que está cobrando. Ah, eu não vou naquela igreja porque eles falam de dinheiro. É pequenininho, é miúdo, é estreito. Então, líderes sabem falar de dinheiro. E 5, nunca deixa de sonhar. Tenha sonhos. Mahatma Gandhi tinha um sonho: fazer a independência da Índia com a não violência. Martin Luther King tinha um sonho: que crianças brancas e negras andassem de mãos dadas pelas ruas do seu país. 40 anos depois, um negro chegou à presidência da República Americana. Jesus Cristo tinha um sonho: salvar a humanidade. Tenha sonhos. Qual é o teu sonho? Sonho. E aqui, o que você vai levar daqui? Tem 2 minutos ainda. Administração do tempo. É fundamental que também saia daqui com essa. É um dos hábitos das pessoas altamente eficazes. O que você vai levar para casa dessa palestra? Qual é a tua visão? Qual é a tua missão? O que é missão? Missão é mensagem. Mensagem central. Essa é a tua missão. Tem gente que passa a vida inteira dizendo: eu sei que eu tenho uma missão, mas não sabe qual é. Passa a vida inteira dizendo: eu sei que eu tenho uma missão. Você quer saber qual é a tua missão? Sabe como é que você descobre em 3 minutos? Aliás, em 30 segundos. Qual é a frase que você quer escrever no teu túmulo? Dá esse friozinho na barriga. Pois é, o dia que você definir essa frase, você começa a viver de acordo com essa frase. Essa é a tua missão. Essa é a mensagem central. Missão, mensagem, missa, mensagem. É que a gente chama, os católicos, o culto, né, a mensagem do culto virou missa. E aí, missão é mensagem. Qual é a mensagem central que você quer deixar? E qual é o teu plano? Teu plano de ação para você chegar lá? Como é que você vai fazer? Qual é a tua visão? Qual é a tua missão de vida? E a pergunta: você está engajado com ela? Você está engajado com a tua missão? E qual é o teu plano de ação? Se você responder essas 4 perguntas, eu te garanto, se você responder essas 4 perguntas, eu te afirmo, olhando nos teus olhos, e olhar nos olhos é pacto, eu te afirmo que uma bela manhã da sua vida, você vai acordar
e estar entre os bem-sucedidos da sua geração. Muito obrigado.